Deus, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 16, dos versos 21 aos versos 24. Mateus, capítulo 16, dos versos 21 ao 24. Nós vamos trabalhar bastante no verso 24, mas eu gostaria que a amada igreja se atentasse a esses versículos citados. Quem encontrou, diga amém. 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 Louvado seja Deus, assim diz a palavra do Senhor. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Senhor Deus, Pai querido e amado, todo-poderoso, engrandecido e exaltado seja para sempre teu santo nome, Pai. Nós te louvamos, te bendizemos, te exaltamos. Te louvamos porque tu és Deus, porque tu és Senhor. Te exaltamos por tua majestade, por tua glória e por teu poder. Ó Deus, muito obrigada. Obrigada, Senhor, porque tu fizeste, Senhor, tão grande sacrifício por amor a cada um de nós, que não somos merecedores, que não éramos e que jamais seremos merecedores, mas o Senhor, por tão grande amor, deu a sua vida naquela cruz por cada um de nós. Paizinho querido, Paizinho amado, abre, Senhor, o nosso entendimento, abre, Senhor, para que nós possamos compreender aquilo que vem de Ti e que o Senhor deseja falar, tratar com cada um de nós nessa tarde, início de noite, neste dia, pois desde já é assim que nós te oramos e já te agradecemos, no nome santo e bendito do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém? Glória a Deus, amados. Como tema dessa mensagem, eu gostaria de deixar o preço para tornar-se um discípulo de Cristo. O preço para tornar-se um discípulo de Cristo. Eu quero começar essa mensagem perguntando à amada igreja do Senhor: quem é o Senhor Jesus para você? Quem é o Senhor Jesus? O Senhor Jesus fez essa pergunta a seus discípulos, e daí eles disseram: as pessoas dizem que o Senhor é João o Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros profetas. Mas aí o Senhor se volta para seus discípulos. O Senhor não queria saber o que os outros pensavam acerca dele. O Senhor queria saber também o que os discípulos achavam. Porque a pergunta primeira tinha sido sobre o que os outros achavam. O que é que os homens já dizem que eu sou? Mas aí agora se volta para eles: vocês, meus discípulos, que têm andado comigo, quem eu sou? Quem eu sou para vocês? Quem eu sou para você, Diaconisa Eveline? Quem eu sou para você, irmã Zeneide? Quem eu sou para você, irmã Mara? Quem eu sou para você, irmã Maria Lucineide? Irmã Daniela? Irmão João Paulo? Irmã Maria? Minhas irmãs, irmã Teté, Diácono Nenivaldo, Diácono Luiz, quem é Jesus para você?
E aí, o nosso querido apóstolo Pedro, discípulo Pedro, como uma espécie de porta-voz dos discípulos, faz uma confissão tremenda, talvez uma das mais lindas acerca do Senhor. Ele responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh, aleluia! Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E nós, amada igreja, o que é que nós responderíamos? Se o Senhor perguntasse a cada um de nós, o que é que nós responderíamos? Qual seria a nossa confissão diante do Senhor sobre quem Ele é? Essa pergunta é fundamental, pois, como ser discípulo do Senhor Jesus, sem saber quem Ele é? Como você teria alguém como mestre, sem saber quem Ele é? Ser discípulo é ser um aprendiz, é ser um seguidor. E como tal, um discípulo segue seu mestre e deseja viver como seu mestre. A missão do discípulo é como a missão do seu mestre. A missão do discípulo é a mesma do seu mestre. O Senhor Jesus estava predizendo aos discípulos que Ele iria para Jerusalém e que lá iria padecer, ou seja, sofrer muitas coisas pelos anciãos, sacerdotes e escribas, que iria morrer, mas que ao terceiro dia iria ressuscitar. A missão do Senhor Jesus, amada igreja do Senhor, não era reinar naquele momento, mas seria padecer, sofrer, morrer e ressuscitar. Pedro, ele não entende, e de certa forma, quando a palavra do Senhor diz que ele torna-se pedra de tropeço ou escândalo, é porque ele tenta impedir o Senhor. Quando ele diz: Senhor, de modo nenhum que acontecerá isso. Era como se Pedro, com as melhores das boas intenções, tivesse dito: não, Senhor, o Senhor não vai morrer não. Então, amados, como haveria salvação sem a morte do Cristo? Como haveria vida eterna se o Senhor Jesus não desse a sua vida por nós naquela cruz? E daí o Senhor fala algo quando Ele diz assim: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Veja que interessante. Ora, Pedro, de uma forma maravilhosa, mas é importante pontuar que quando Pedro fez aquela confissão: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, não foi simplesmente por ele, por conhecimento dele, porque a própria palavra do Senhor diz que bem-aventurado ele era, porque o Pai havia revelado a ele. Não foi carne, não foi sangue, mas o Pai te revelou quem eu sou. Então, da mesma forma que Pedro ali havia dito algo maravilhoso, digno de elogio do Senhor, aqui o Senhor estava repreendendo. E se a amada igreja puder lembrar lá na tentação, o Senhor Jesus também repreende Satanás, quando diz: para trás de mim, arreda-te. Sabe? Porque nada nem ninguém poderia empatar que o Senhor Jesus cumprisse a sua missão, pela qual Ele veio, para dar a sua vida por amor de cada um de nós. Pedro não viu a situação como cumprimento da vontade de Deus. Daí o Senhor Jesus prossegue falando para seus discípulos:
Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos. Amados, somos discípulos de Cristo. Amada igreja do Senhor, vamos refletir, vamos nos aprofundar, vamos mergulhar sobre esse tema. Somos discípulos de Cristo. Qual o preço que um discípulo de Cristo deve pagar? Se você é discípulo do Senhor, então essa palavra é para nós, para mim e para você, nesta tarde, início de noite. Vamos nos atentar, principalmente ao verso 24, quando diz assim a palavra do Senhor. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Em algumas versões vai estar dizendo: negue-se a si mesmo. O primeiro preço que nós, como discípulos do Senhor, devemos pagar é renunciar a nós mesmos, é negar a nós mesmos. Isso não é fácil. Como é que eu nego a mim mesmo? Primeiro, quando eu amo ao Senhor Jesus acima de todas as coisas e pessoas. Mateus capítulo 10, verso 33, está escrito assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Não é forte? É muito forte. Eu tenho certeza que todos aqui amam seus pais, aqueles que estão vivos e aqueles que já partiram, porque não é o fato de já terem partido que o nosso amor deixou de existir. Meu pai, eu tive o privilégio, a felicidade de pregar a palavra para ele, de levar a mensagem de salvação, e faltando um ano para o Senhor chamá-lo para si, ele recebeu a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Meu pai faleceu com 80 anos e 3 dias. Ele faleceu no dia do aniversário do meu filho mais velho, Bernardo, quando ele completou 6 anos. E na época não existia celular, era telefone residencial, e meu irmão mais velho da Marinha, ele sempre teve o hábito de nos ligar nos nossos aniversários, bem cedinho, cantando parabéns. 5 horas da manhã, sempre já ligava, parabéns para você. Ele fazia essa brincadeira. E aí, nesse dia, ele não ligou de 5 horas, ele ligou de umas 6 e pouco. 6 e pouco foi o horário que meu pai partiu, que o Senhor o chamou. E quando ele ligou, eu meio sem ação, eu só fiz dizer: Jean, meu pai morreu. E eu escutei aquele puff do outro lado. E amados, nós amamos nossos pais, nós amamos nossas mães, nós amamos nossos filhos. Eu tenho certeza que a maioria das irmãs que são mães, talvez desse suas vidas por seus filhos. Nos 2 partos, nos meus 2 partos, glória a Deus, eu vou continuar. Amém, glória a Deus. Iria continuar gravando, não gravando, com luz ou sem luz. Nos meus 2 partos, os 2 quase que eu vim a óbito, mas o Senhor não permitiu. E no primeiro eu disse: não, Senhor, tu tem algo comigo na minha vida. No segundo eu disse: eu tenho certeza agora. Deus não quer que a gente deixe de amá-los, mas o Senhor não quer que nada nem ninguém seja prioridade nas nossas vidas no lugar dele. O Senhor deseja que nós o amemos acima de tudo e de todos. Ele deve ser a primazia nas nossas vidas. Negar a nós mesmos é muitas vezes a gente deixar de amar aquele que a gente quer amar para amar
aquele que deve ser amado sobre todas as coisas. Negar a si mesmo é dizer não ao nosso velho eu. Irmã Carla, como isso é difícil. Nossa, como eu sei. Se tem uma pessoa nessa igreja que sabe dizer isso, sou eu. Como é difícil negar o nosso velho eu. É uma luta, é uma batalha constante, dia a dia, talvez segundo a segundo. É a nossa carne com o nosso espírito batalhando, guerreando, sem cessar. Sem cessar. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, está escrito assim, o apóstolo Paulo escreveu: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez. Tudo se fez. Tudo é tudo. Por isso, o condicional se. Portanto, se alguém está em Cristo. O que Paulo quis dizer com as coisas velhas já passaram? Talvez Efésios capítulo 2, verso 3 responda bem. Diz assim: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Negar a si mesmo, negar ao desejo da nossa carne, negar ao desejo do nosso pensamento, isso também é negar a si mesmo. Negar a si mesmo é fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. A vontade do Senhor, amada igreja, muitas vezes poderá ser contrária à nossa. Já aconteceu isso com você? De você querer muito algo e não ser a vontade do Senhor? Muitas vezes isso pode acontecer. E é fundamental sabermos que a vontade de Deus é sempre superior à nossa. Vou repetir. A vontade de Deus é e sempre será superior à nossa. Devemos entender que o Senhor Jesus, em ser conhecido, em seu conhecido Sermão do Monte, ele ensina sobre muitos assuntos sérios e como lidar com eles. Agora, sobre uma perspectiva dele, que é justo, santo e amoroso. E aí a gente transporta, vou transportar você junto comigo para um monte cheio de pessoas, cheio de ouvintes, cheio de pessoas desejosas de ouvir aquele homem santo. E ali está todo mundo sentado naquela relva verde, abençoada, a brisa batendo no rosto, mas não tão forte a ponto de fazer com que eles impedissem de ouvir a palavra do Senhor. E aí o Senhor começa a falar. Quando o Senhor começa a iniciar, ele vai falar sobre homicídio, por exemplo. Os antigos diziam, Mateus 5, 21, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Aí vem o Senhor Jesus e nos ensina. Mateus 5, 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Qual era a vontade do Senhor? Reconciliação. Ou seja, negue-se a si mesmo, negue a sua ira, negue sua raiva. Porque aqui ele está dizendo, qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Irmãos, hoje em dia a gente vê tantos irmãos jangados com outros irmãos, tantos irmãos sem falar com outros irmãos. Eu estou dizendo irmãos em Cristo.
É irmão que não fala com outro irmão há tempos. É irmão que passa pelo outro irmão na rua, vira as costas, vira o lado, vira a rua para nem falar. Sem motivos. E ainda que haja motivo, é meu irmão, é minha irmã em Cristo. Negar a si mesmo aqui, a vontade do Senhor é sempre a reconciliação. Então negar aqui, negarmos a nós mesmos aqui, é permanecer zangado, é permanecer irado, é permanecer magoado. Negue-se a si mesmo. Você quer me seguir? Você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Sobre o adultério, o Senhor vai falar, os antigos dizem, Mateus 5:27, não cometerás adultério. Aí vem o Senhor Jesus e nos ensina, Mateus 5:28, eu vos digo, porém, que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração adulterou com ela. Olha só, os antigos diziam, não adulterareis, não cometerás adultério, mas o Senhor vai além, vai muito mais além, porque aqui pelos antigos, a gente pode imaginar que o adultério, ele era consumido, ele era concretizado, por assim dizer, no ato sexual. Mas o Senhor, ele vai muito mais além, ele diz, se você olhar para uma mulher, e aqui eu quero falar para nós mulheres também, se você olhar para um homem, com desejo a mais, se atentar, se cobiçar no seu coração, no meu coração, já adulteramos. Não foi a prática, foi somente o olhar. Olhou, desejou, já adulterou. Qual a vontade do Senhor? Vigiemos os nossos olhos. Ou seja, negue-se a si mesmo. Vigie os olhos daquela bela mulher. Homens que são tão atraídos pelo que se vê pelo visual, vigiem os seus olhos. Mulheres, nós mulheres, porque não significa que somos cristãos que estamos cegas, nem os homens que estão cegos. Vigiem os nossos olhos, amada igreja do Senhor, vigiem os seus olhos, homens e mulheres, vigiemos os nossos olhos. Existem muitas pessoas infinitamente mais lindas do que eu e você, muitas mulheres perfeitas, parece que foi feita à mão, homens também. Mas o que o Senhor quer? Vigie os nossos olhos. Vou repetir o versículo. Mateus 5:28. Eu vos digo, porém, que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já no seu coração adulterou com ela. Ele olhou, desejou. Ela olhou, desejou. Já adulterou no seu coração. Sobre o divórcio, os antigos diziam, Mateus 5:31, e olha, todo mundo ali sentadinho, em silêncio, ouvindo, prestando atenção. Sobre o divórcio, os antigos diziam, Mateus 5:31, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Daí vem o Senhor Jesus e nos ensina, Mateus 5:32, qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz com que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Qual é a vontade do Senhor? Que o casamento seja até que a morte o separe. O que é o negar a si mesmo aqui? É quando os problemas conjugais surgirem, que não seja a separação a solução, mas que seja uma profunda reflexão,
um profundo tempo de solução, de conversar, de buscar entender o que está acontecendo, porque não é muito sério e não é simples de saber lidar com os problemas conjugais. São muitos os tipos, em todas as áreas, de todas as esferas. Casamento é a união de duas pessoas com pensamentos diferentes, com costumes diferentes, com vontades diferentes, e que se a base não for Cristo, não for o Senhor, quando esses problemas surgirem, vão surgir, amada igreja do Senhor, todos os irmãs e irmãos que são casados aqui sabem muito bem do que eu estou falando. Problemas surgem, muitos. Às vezes é numa área financeira, às vezes é na área espiritual, às vezes na área da saúde, às vezes na área sexual, às vezes é tudo junto. E aí, como é que a gente lida com isso? Que o casamento seja até que a morte os separe. E só o Senhor Jesus pode ajudar para que isso aconteça. Porque hoje em dia, o que se mais é dito, o que se mais é divulgado, deu problema, troca. O homem troca por duas novinhas, a mulher vai lá e troca também. Mas não é assim que o Senhor quer. E nós precisamos da graça do Senhor para saber respeitar a vontade soberana do Senhor. Lembra aquilo que eu falei das nossas lutas? A carne, o espírito, travando sempre. E que a vontade do Senhor sempre vai ser soberana. Aqui não é diferente. Que o casamento seja até que a morte os separe. Aí o Senhor Jesus vem também e vai falar sobre juramentos. Olha só, juramentos. Os antigos diziam, Mateus 5,33: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Daí vem o Senhor Jesus e nos ensina uma forma tão maravilhosa. Mateus 5, do 34 ao 37. De maneira nenhuma, olha só, de maneira nenhuma jurareis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por Jerusalém, nem por tua cabeça. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disso é de procedência maligna, ou em outras versões, vem do maligno. Sabe o que isso nos ensina? E que muitas vezes é vergonhoso, é que o povo do Senhor não tem palavra. Logicamente eu não estou generalizando, mas sabe aquela coisa de dizer uma coisa e fazer outra? Antigamente, quando era criança, a gente tinha muito essa questão de jurar. Eu juro por Deus, eu juro por Deus, eu juro por Deus. Mas não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer que a nossa palavra seja sim, sim e não, não. A vontade do Senhor é que, como povo de Deus, como discípulos do Senhor, nós tenhamos palavra. Se nós dissermos que vamos fazer tal coisa, façamos. Logicamente que nem sempre poderemos fazer isso quando surgem imprevistos, isso quando surgem coisas que vão além das nossas circunstâncias. Eu vou chegar de tal hora. Aí o carro quebra, tem um trânsito, tem não sei o que, acontece uma coisa. Não foi porque nós não quisemos chegar naquele horário. Foi porque outras coisas aconteceram. Irmã, pode contar comigo, eu vou. Alguém adoece, precisa da nossa ajuda, precisa de uma coisa. Não pode ir. Teve uma coisa maior. Mas no que depende de nós, que a nossa palavra seja sim, sim, não, não. Devemos negar nós mesmos. Quando o desejo de contar pequenas mentiras acontece. Fulano está em casa, fulano está cansado, fulano não quer ver ninguém, fulano não quer ouvir ninguém, fulano não quer sair, fulano não quer fazer nada. Telefone. Fulano está, olha, parece que a
coisa, né? Aí eu me lembro de uma brincadeirinha de alguém que diz assim: catuca teu pai para dizer que papai não está. Ó, fulano, mamãe pediu para dizer que papai não está. Então assim, a nossa vontade, o negar a nós mesmos é contar muitas vezes pequenas mentiras. Não, mas não vai fazer mal para ninguém, não vai machucar ninguém, não vai prejudicar ninguém, mas é mentira. O que é que o Senhor disse? Seja a nossa palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Negar a nós mesmos quando achamos que omitir não é uma forma de mentir. Eu não falo achando que não é, mas é. Negar a nós mesmos quando pretendemos usar uma meia-verdade. E aí, amada igreja do Senhor, que está acompanhando diariamente o livro de Gênesis, quem não lembra de Abraão? Abraão chega aos príncipes do Egito, diante do rei Abimeleque, sua linda mulher, um medo triste de morrer. Eu não entendo como é que o homem tinha uma fé tão grande para sair da terra dele, do meio da parentela dele, para ir para um lugar que o Senhor ainda ia mostrar. O Senhor não disse: ó Abraão, tu vai para a rua direita, número tal, bairro tal, cidade tal, país tal. Não, olha, sai da tua terra para um lugar que eu te mostrarei. E aí, Abraão sai, tem aquela fé, mas aí quando chega diante lá dos filhos de Egito, diante do rei de Abimeleque, catuca Sara, linda, bela, maravilhosa, diz: ó, diz que tu é minha irmã, para que eles me poupem a vida. Não é você pensar como é que o homem tinha fé para uma coisa, como é que o homem não tinha fé para outra? Porque se o homem tinha fé para dizer: não, para onde o Senhor for me levar, eu irei. E como é que ele não tinha a mesma fé de dizer: não, eu vou entrar naquele lugar com minha mulher assim no braço, dizer: essa daqui, essa gata linda, maravilhosa, é minha esposa, foi o Senhor que me deu, e eu não vou me matar não, porque Deus vai me guardar. Você consegue entender a nuance do ser humano? A fé ora aqui em cima, a fé ora aqui embaixo. E aí onde entra o negar a si mesmo para não contar uma meia verdade, é não ser como Abraão e dizer: ela é minha irmã. Realmente ela era irmã, mas só que ela era meia irmã. Tanto é meia porque ele casou. Que nós venhamos a negar a nós mesmos, para que nós não venhamos a estar usando meias verdades. Sobre vingança, lembre, nós estamos falando do preço que o discípulo deve pagar. Nós estamos centrando aqui sobre o negar-se a si mesmo, mas também utilizando passagens do Sermão do Monte sobre como nós devemos negar a nós mesmos acima disso, desses ensinos que o Senhor deu sobre vingança. Os antigos diziam, Mateus 5:38, olho por olho, dente por dente. Daí vem o Senhor Jesus e nos ensina: eu, porém, vos digo, que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece também a outra. Mateus 5:39. Qual é a vontade do Senhor? Não pague ou retribua mal com mal. E onde entra o negar a nós mesmos? É quando alguém nos faz o mal e nós, no mais profundo do nosso ser, onde ninguém vê, mas lá dentro a vontade é de fazer 2 vezes pior. Fulano bateu no meu pé, o pé que mais estava dolorido, a vontade que dá de fazer assim, mas ali está guardadinho dentro de nós, ninguém sabe, só a gente e Deus. Mas o que é que o Senhor quer? Vá, meu filho, pisa no outro também. É quase isso. Ele quer que a gente não retribua mal por mal. Aí vem o Senhor e continua a falar e a ensinar, e agora ele vai falar sobre amar os inimigos. Olha só, amar os inimigos. Os antigos diziam, Mateus 5:43, amarás o teu próximo e odiarás o teu
inimigo. Vem o Senhor Jesus, só mesmo o Senhor Jesus, e nos ensina em Mateus 5,44: eu vos digo, porém, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos maltrata e vos persegue. Olha só, os antigos diziam só para a gente odiar o inimigo. Acabou. Aí o Senhor vai e pede que a gente não odeie, que a gente ame. Aí o Senhor ainda vai acrescentar que a gente deve bendizer aquele que nos maldiz. A gente vai, sabe, de uma conversinha que alguém falou mal que só da gente. Aí ao invés de a gente chegar e maldizer também, falar bem mal daquela pessoa também, o Senhor quer que a gente bendiga. E ainda fazer bem ao que nos odeia. Alguém nos odeia, a gente sabe que a pessoa nos odeia, e aí ao invés de a gente virar as costas e não querer nem saber, nem olhar para essa pessoa, o Senhor quer que a gente faça o quê? Que a gente faça o bem. Fulano te odeia, fulano quer saber de você, fulano não quer ver você pintar na sua porta, na sua frente. Mas aí chega um dia que fulano chega na sua porta. Vizinho, você tem um pão para me dar? Aí você vai lá. Você só tem 2. Você pega aqueles pão e dá. Com todo amor do mundo. Dê. Fazer bem ao que vos odeia. E ainda o Senhor acrescenta: orai pelo que vos maltrata e vos persegue. Você trata bem as pessoas. Aí a pessoa te maltrata. Você não persegue ninguém, mas as pessoas vivem te perseguindo. O que o Senhor deseja de nós? Que a gente ore por essas pessoas. Qual a vontade do Senhor, amada igreja? Para nós, discípulos do Senhor, amai os vossos inimigos. Não é fácil, mas é o que o Senhor deseja. É o que o Senhor quer. Somos discípulos do Senhor. Você é discípulo do Senhor. Você deseja ser discípulo do Senhor. Então guarde no mais profundo, lá do abismo do seu coração, do seu ser, da sua alma, todo ódio, toda mágoa, todo rancor, e dê lugar ao amor. Porque o Senhor deseja que a gente ame até mesmo os nossos inimigos. Neguemos a nós mesmos, quando na maioria das vezes só amamos quem nos ama. Sim ou não? Sim, irmãos. A gente não pode ser falso, a gente não pode ser hipócrita. É muito mais fácil você amar quem te ama do que você amar quem te odeia, quem vive te machucando, quem vive te xingando, quem vive te perseguindo, quem vive te maldizendo. É lógico. Você se achega mais. Os gatinhos, eu acho, minha mãe ama gato. Então o que é que acontece? Os gatos dormem tudo perto dela, assim, faz uma rodia assim, pertinho dela. Por quê? Porque ela vive dando carinho, ela vive dando amor. Mas se chega alguém e maltrata, eles vão querer estar perto? Não, assim é o ser humano também. Assim somos nós também. Mas só que o Senhor nos quer num patamar maior. O Senhor não quer, em nome de Jesus, para mim e para você, que a gente não se conforme com o ser discípulo que até hoje nós temos sido. O Senhor quer que a gente vá além. O Senhor quer que a gente verdadeiramente ame. E não é só dizer da boca para fora não, porque dizer da boca para fora qualquer um diz, um ator diz, um político diz. O Senhor vai no mais profundo do nosso ser. E Ele sabe se é ou se não é verdade. E não é fácil. E às vezes, amados irmãos, nem quem nos ama, nós também amamos. Já reparou isso? Às vezes tem tantas pessoas que gostam da gente e parece que a gente ainda não ama o suficiente. Que o Senhor nos ajude. Negar a nós mesmos, quando não amamos nem mesmo os nossos irmãos em Cristo. Eu já havia falado um pouquinho atrás.
discórdias há, continua havendo, houve séculos atrás, há no nosso tempo, haverá séculos à frente se o Senhor não vier. Sobre, por exemplo, disputas de doutrinárias. Amada igreja, é muito bom a gente conhecer mais e mais. É muito bom a gente ter um leque amplo de conhecimento, principalmente no que se refere à teologia. De você saber se posicionar sobre o que crê, mas não de brigar, de defender sim, de não aceitar as heresias sim, mas não de brigar, porque se o Senhor deseja, se o Senhor quer, se a vontade do Senhor é do Senhor, não sou eu que estou dizendo, a palavra do Senhor, ame o seu inimigo. Se o Senhor deseja que a gente ame o nosso inimigo, imagina o nosso irmão. Nosso irmão é Cristo. Assim como o Senhor derramou o seu sangue por você, por mim, Ele também derramou por ele. Como é que nós seremos divididos? Reino dividido não subsiste. Não subsiste. Por isso que eu acredito que o inimigo ataca tanto. Sabe? Arminianos contra calvinistas, calvinistas contra arminianos, pessoas que creem de uma forma assim, de uma forma que perde salvação, que não perde salvação, que é pré-tribulacionista, que é pós-tribulacionista, que é midi, que é sensacionista, que é aliancista. Amados, você crê que o Senhor Jesus Cristo é o seu único Senhor e Salvador? Amém. A forma escatológica das coisas a gente guarda para nós, ou então para ensinar, mas não para haver contendas, não para haver briga, não para haver desunião. Não é isso que o Senhor quer. O único que sai lucrando com isso é o inimigo das nossas almas. Então negar a nós mesmos, quando muitas vezes a gente quer continuar lutando, brigando, se controlar, é negar a si mesmo também. Nem sempre, amada igreja do Senhor, somos donos da razão. O único que tem a verdade total e absoluta é o Senhor Jesus e a sua palavra. Se nós estivermos seguindo o que a palavra do Senhor diz, amém. Se não, que não seja. Seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. 1 João capítulo 2, verso 5 diz assim: mas qualquer que guarda a sua palavra, a palavra do Senhor, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele, quando guardamos a sua palavra. 1 João capítulo 4, verso 11 está escrito: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Está vendo, irmãos? Também devemos amar uns aos outros. 1 João capítulo 4, verso 20 está escrito assim: se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Isso é sério, isso é profundo. Eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo ao Senhor de toda a alma, de todo o meu espírito, de todo o meu coração, de todo o meu ser. Mas aquele irmão, aquela irmã, meu santo não bate. Já ouviu isso? Isso é triste, irmão. Isso é lamentável. Isso é não guardar a palavra do Senhor, é não obedecer a palavra do Senhor. Negar a nós mesmos, igreja do Senhor, é priorizar o amor ao próximo. Ao invés de priorizar as divergências, as mágoas, as contendas, as fofocas, as inimizades, a imaturidade e até mesmo a raiva, é negar a nós mesmos. Quanto mais nós fazemos isso,
quanto nós guardamos isso, quanto mais nós deixamos aquela caixinha guardada dentro do nosso coração para guardar essas divergências, guardar essas mágoas, guardar essas contendas, guardar essas fofocas, guardar essa imaturidade. Eu não estou negando a mim mesmo. E se eu não estou negando a mim mesmo, eu não estou sendo discípulo do Senhor. Negar a nós mesmos é entender que o próprio Senhor Jesus, que é amor, disse que devemos amar aos nossos inimigos, quanto mais aos nossos irmãos. Deixe isso martelar na sua cabeça. Eu preciso que isso martele na minha cabeça. Se o Senhor disse que nós devemos amar até os nossos inimigos, quanto mais os nossos irmãos. Daí porque, meu irmão, crer que doutrinariamente uma interpretação escatológica difere da nossa não é motivo para que a gente deixe de amar. Daí porque meu irmão não congrega na mesma denominação que a minha, eu também não devo amar. Sabe, irmãos, existem irmãos, existe igreja que infelizmente, quando você sai de uma denominação, você vai para outra denominação, as pessoas sequer te saúdam mais com a paz do Senhor. É como se só fosse irmão se você congregasse naquela denominação, e não é assim. O povo de Deus, a igreja do Senhor, que está espalhada por toda a face da terra, por todo o mundo, pelos 4 cantos do mundo, de toda língua, povo, raça, nação, é um povo só. Não é só assembleano, não é só presbiteriano, não é só batista, não. Somos o povo de Deus, a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro. E nós devemos sim amar uns aos outros. Quais têm sido os nossos parâmetros de medida de amor? Amar apenas a quem nos ama? Estamos muito errados, irmãos, se este é o nosso parâmetro, se estamos agindo assim. Negue-se a si mesmo e siga-me. O Senhor Jesus foi, é e sempre será o nosso maior exemplo de amor. Seguir ao Senhor também é sermos seus imitadores, seus discípulos. E como o imitaremos, como seremos seus alunos, se fazemos o que nós queremos e não o que Ele quer que façamos. Pois Ele nos ensinou com a sua vida. Ele nos ensinou com as suas palavras, com as suas ações. Poderíamos aprender muito mais sobre negar a nós mesmos, ainda no Sermão do Monte. Por exemplo, quando ele aborda sobre socorrer aos necessitados, Mateus 6, 1 ao 4, negando a nós mesmos de querermos receber algum tipo de glória por fazer algo que é da nossa obrigação como cristão. Devemos negar a nós mesmos quando ele fala sobre oração, quando Mateus 6, do 5 ao 15, negar a nós mesmos de sermos hipócritas, querendo ser vistos por outros porque oramos. Devemos negar a nós mesmos de nossa dureza de coração quando nós não queremos ou temos dificuldades de perdoar. E isso é muito sério. O perdão verdadeiro é muito sério e ele tem que ser dado, ele tem que ser liberado, porque essa é a vontade do Senhor. Sobre o jejum, negar a nós mesmos, de não ficarmos demonstrando que jejuamos como um meio de demonstrar uma super espiritualidade. Nossa, irmã está tão abatida. Irmão, por que você está abatida? Irmão, por que você está abatido? Ah, irmão, faz uma semana que eu estou jejuando. O jejum, amada igreja do Senhor, é algo pessoal
nosso com Deus. Não há necessidade da gente se desfigurar. Não há necessidade sequer às vezes da gente falar. É algo seu, meu com Deus. Nosso com o Senhor. O Senhor ainda nos ensina sobre as riquezas. Mateus 6, do 19 ao 24. Sabe o que é negar a nós mesmos aqui nesse contexto? É quando muitas vezes somos egoístas. Nós devemos negar a nossa vontade, negar o nosso eu quando nós queremos ser egoístas. Quando nós somos egoístas, quando nós deixamos de pensar no que o outro também precisa. Quando o Senhor também fala sobre os cuidados da vida ou da ansiedade, Mateus 6, 25 ao 34, negando a nós mesmos quando não confiamos completamente em Deus. E meu Deus, como isso acontece? Que queira que não. Quando a gente menos espera, a gente está ansioso, a gente está preocupado com aquela conta que chegou, porque já não são uma, mas são duas, são três, são quatro, porque a nossa comida está acabando na geladeira, ou porque sequer a gente tem geladeira, e a ansiedade vai batendo, aquela coisa louca vai dando, vai acontecendo, e nós deixamos de confiar completamente em Deus, porque a gente passa a confiar mais naquilo que a gente tem na mão como provisão, e não na mão daquele que provém todas as coisas. O maná no deserto me ensina algo muito interessante. Eu não sei se a amada igreja se lembra, mas o Senhor disse que não era para que eles pegassem para além daquele dia. Eles só podiam pegar o maná daquele dia, para comer naquele dia. Não era para estocar, não era para guardar para a manhã seguinte, porque na manhã seguinte o Senhor iria prover. Mas alguns, descrendo, guardaram. E aí no outro dia aquela comida, aquele maná estava todo estragado. E muitas vezes acontece isso conosco. A gente deixa de crer no Deus que proveu hoje, pensando que Ele não vai prover amanhã. E Ele provê amanhã. Ele vai prover depois de amanhã. Todo santo dia o Senhor tem provido na minha e na tua vida. Louvado e bendito seja o nome do Senhor, porque o nosso Deus é um Deus de provisão. É um Deus que é fiel, é um Deus que não nos abandona. Então isso nos ensina a nós não confiarmos em nós mesmos, mas confiarmos e dependermos completamente do Senhor. Quando o Senhor vai falar também sobre julgar o próximo, Mateus capítulo 7, do 1 ao 6, negando a nós mesmos quando deixamos de olhar os nossos próprios erros e nos pomos por juízes de outros. Onde a igreja deixou de ser um hospital para tornar-se um tribunal, onde acolhemos, tratamos menos e julgamos mais. Sim ou não? Sim. Acontece muito. Amados, negar a nós mesmos envolve tanta coisa profunda, tanta coisa que muitas vezes só nós e Deus sabemos. Negar a nós mesmos não é simplesmente, eu gostava de usar calça, não vou usar mais calça. Eu gostava de usar batom, não vou usar mais batom. Isso aqui. Não, irmãos, isso é muito pouco. É pouco, é pequeno demais. Negar a nós mesmos o Senhor vai no mais íntimo, no âmago do nosso ser, no mais profundo, onde apenas Ele conhece. Ele nos trata exatamente ali. É ali que o Senhor deseja nos tratar. É ali que o Senhor deseja que a gente negue a nós mesmos. E Ele prossegue: tome sobre si a sua cruz. Tome sobre si a sua cruz. Amada igreja, para uma pessoa do primeiro século, a cruz significava morte. E morte pelos meios mais dolorosos e humilhantes que alguém poderia passar. Os romanos obrigavam os criminosos condenados a levar sua própria cruz até o lugar da crucificação. Levar a sua cruz era transportar o seu próprio instrumento de morte.
bastando isso, sendo humilhado e ouvindo zombarias e escárnios, pois o caminho que era feito levando a cruz, aquelas pessoas que estavam ao lado, elas escarneciam, elas humilhavam aquele condenado à cruz. Tomar sobre si a nossa cruz é estar disposto a sofrer. Olha só, o segundo preço a ser pago por um discípulo, ou por quem quer ser um discípulo, é tomar sobre si a sua cruz. Primeiro, negar a si mesmo. Segundo, tomar sobre si a sua cruz. Estar disposto a sofrer. O Senhor Jesus falou que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas. Isaías 53, 3, a parte A, está escrito assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. Não é apenas um sofrimento, experimentado nos sofrimentos. Se teve alguém que sofreu, foi o Senhor Jesus. Como discípulos, estamos dispostos a sofrer por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. Sofrer a oposição da família. Aí me lembro que o diácono Lenivaldo falou, quando a mãe dele falou acerca dele ser batizado. Sabe? Quantas pessoas, quando tornam-se cristãs, são expulsos de suas casas? O pai não quer na casa, a mãe não quer em casa. E aí padecem. Porque muitas vezes sai com uma mão na frente e outra atrás, não tem nada. Morava com seus pais. Muitas vezes se quer trabalhar, vai para onde? Morar onde? Comer o quê? Você está disposto a sofrer por amor a Cristo, por amor ao Senhor? Você está disposto a ser rejeitado por muitos? Quantos e quantos de nós tínhamos uma turma de amigos, uma turma de amigas, antes de sermos cristãos, e que depois de sermos cristãos, esses não são mais os mesmos, ou sequer são achegados ainda a nós? Nos rejeitaram, nos escantearam. Ou muitas vezes você quer falar a palavra do Senhor, você quer levar a mensagem do Evangelho para os seus, e os seus não querem ouvir, viram as costas, não estão nem aí, estão rejeitando. Você está disposto a sofrer nesse sentido? Você está disposto, amada igreja do Senhor? Eu estou disposta a abrir mão muitas vezes do conforto. Quem não lembra quando o Senhor disse que não tinha sequer onde reclinar a cabeça? O Senhor não tinha travesseiro de pena de ganso. O Senhor não tinha um lençol fofinho. Não. Muitas vezes o Senhor estava ali, lembra lá no bar, e o Senhor adormeceu. Ele adormeceu porque o homem de Deus, o homem de Cristo estava cansado. Senhor, o Senhor está vendo as águas, o vento, as ondas. Ah, homem de pequena fé. Você está disposto, como discípulo do Senhor, a sofrer pelo Senhor? Paulo sofreu tantas coisas: perseguições, açoites, vigílias à noite, fome, nudez. Sabe, irmãos, aquele homem soube também o que é padecer pelo Senhor, por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. E nós estamos dispostos a sofrer pelo Senhor? Ou qualquer coisa nos tenta tirar? Ah, Senhor, isso está pesado demais para mim. Então nós não servimos para ser discípulos do Senhor. Para sermos discípulos do Senhor, devemos estar dispostos a sofrer. Estamos dispostos a sofrer a dor do abandono. Quem não lembra o Senhor indo para o Getsemane, ali orando,
os seus discípulos, ele pede para que aqueles 3 orassem com ele. Mas eles dormiram. Nenhuma hora pudesse vigiar comigo. E o Senhor sai, ora, volta, eles estão orando, dormindo de novo. Sabe, amados, aí vem Judas, vem os soldados, levam o Senhor para onde foram aqueles discípulos. Todos o abandonaram, diz a palavra do Senhor. Todos. Pedro acompanhava, mas acompanhava de longe. Sabe, aquele olhar assim, aquele acompanhar assim, para que ninguém percebesse, mas 3 pessoas perceberam, falaram, e 3 vezes Pedro negou o Senhor. Nós estamos dispostos a sofrer a dor do abandono, porque muitas vezes a caminhada cristã também é uma caminhada de abandono. Muitas vezes nós nos sentimos só, muitas vezes nós não temos com quem falar, muitas vezes nós não temos com quem dividir a carga, que é pesada, não é leve, irmãos. Não se deixe enganar por sorrisos, não se deixe enganar por aparências. Muitas vezes nós estamos só. Pastores são talvez as pessoas mais solitárias, porque eles não têm com quem dividir as suas dores. Se eles dividirem, muitas vezes eles são taxados disto ou daquilo. Mulheres de pastores também, filhos de pastores, porque as pessoas, elas fizeram um biotipo de que aquele pastor, aquela esposa, a família pastoral tem que ser perfeita, quando são pessoas feitas de carne e osso, tão pecadoras quanto qualquer um, mas com uma responsabilidade infinitamente maior. Nós estamos dispostos, como discípulos, a sofrer pelo Senhor. Eu vou além. Como discípulos, estamos dispostos a morrer por amor a Cristo. Tomar sobre si a nossa cruz, aquilo que aquelas pessoas, aqueles irmãos do primeiro século entendiam, a cruz significando, apontando para a morte. Quem estava pregado numa cruz não estava ali de férias, não estava ali para se bronzear ao sol de meio-dia, não estava ali para daqui a algumas horas morrer. E no caso do nosso Senhor, antes ele foi açoitado e muito açoitado. Se qualquer outro ser humano fosse açoitado como o nosso Senhor foi, ele não teria sobrevivido, teria morrido nos açoites. E ele foi açoitado, derramado cada gota de sangue pelos meus e pelos teus pecados. E muitas vezes nós não percebemos quão grandioso isso é. Nós não percebemos quão grandioso é ser um discípulo do Senhor, porque nós nos acomodamos a viver uma vida rasa, a viver uma vida que não vai de acordo com a vontade de Deus, porque nós somos crentes dentro da igreja, mas fora da igreja nós somos a nossa vida, é o nosso querer, não é o negar a si mesmo, é o que eu quero, é o que a minha carne quer, é o que a minha vontade, os meus desejos, os meus pensamentos querem, e não é isso que o Senhor quer. E o Senhor está tratando conosco, porque Ele quer ir no mais profundo do nosso ser. Ele não quer que sejamos rasos, Ele não quer que sejamos hipócritas, Ele não quer que nós sejamos apenas ouvintes, Ele quer que nós sejamos praticantes. Ele tem nos dado o alimento espiritual. Sabe, hoje em dia não tem desculpa, eu não sei ler, irmão, não sei ler, mas você tem ouvidos, louvado seja Deus, você pode ouvir a palavra do Senhor. Você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você, habitando dentro de você, que te ensina, que te revela. Tomar sobre si a nossa cruz é muito mais sério e profundo do que nós vivemos ou pensamos. E por fim, me perdoe
dou os 10 minutos, eu vou encerrar. Siga-me. Negue-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Quando o Senhor Jesus chama seus primeiros discípulos, simplesmente Ele diz em João 1,43: segue-me. Um discípulo é um seguidor. É alguém que confia e acredita no que seu mestre faz e ensina. Um discípulo, ele serve a seu mestre sob toda e qualquer circunstância. Não é só nos momentos bons, principalmente nos momentos ruins. Um discípulo é aquele que ouve. Um discípulo é aquele que aprende. Um discípulo, sobretudo, é aquele que obedece. Seguir a Jesus não é apenas pelos pães ou pelos peixes, nem pelas bênçãos, mas por quem Ele é. Seguir a Jesus sem pedir nada em troca, nem elogios, nem reconhecimento, nem aplausos. Seguir a Jesus por quem Ele é. Nós somos discípulos do Senhor. Nós verdadeiramente temos negado a nós mesmos. Nós verdadeiramente temos morrido, temos sofrido, suportado o sofrimento por amor ao Senhor. Nós verdadeiramente temos seguido ao Senhor. Sabe, amados, algumas versões, ao invés de siga-me, tem acompanhe-me. Acompanhe-me, e eu volto a dizer, aquele percurso que o Senhor fez até o momento de ser levado, de ser açoitado, de ser julgado, todos o abandonaram. Nós temos acompanhado o Senhor sob toda e qualquer circunstância. Que essa palavra ela nos incomoda, que essa palavra ela nos leve a refletir, que essa palavra nos leve a querer sermos melhores para a honra e glória do nosso Deus, que essa palavra ela faça a gente ver tudo que nós temos errado até hoje, tudo que nós temos nos omitido até hoje, e que essa palavra nos faça ser verdadeiramente discípulos da forma como o Senhor deseja que sejamos. Senhor Deus, Pai querido e amado, nós como igreja do Senhor, nós te pedimos, ó Pai, nos ajuda, Deus. Nos ajuda, meu Senhor, porque nós precisamos muito, Senhor, muito da Tua graça, da Tua misericórdia, para que nós possamos ser os discípulos que o Senhor deseja e que o Senhor merece. Ó Pai, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor, nos melhora, nos aperfeiçoa, nos capacita dia a dia, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, a negarmos o nosso eu. Nos ajuda, Senhor, a levarmos sobre nós a nossa cruz. Nos ajuda, Senhor, a te seguir, Pai. Ó Senhor, nos ajuda, Senhor. Perdoa nossos tantos erros, as nossas tantas falhas. Senhor, Tu nos conhece mais profundo. Tu nos conhece como ninguém. Nos ajuda, Pai. Ó Jesus, que tudo que venhamos a fazer seja para a glória e louvor do Teu santo nome. Que possamos Te servir da maneira como Tu queres, da maneira como o Senhor deseja. Ó Pai, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nós somos carentes de Ti, nós precisamos de Ti. Nos ajuda a sermos os discípulos melhores, que glorifica e exalta o Teu santo nome. Pois assim nós te oramos e te agradecemos, no nome santo e bendito do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre.